E aí, galera do Núcleo de Xadrez do Instituto Girassol. Vamos lá analisar aqui uma partida. Vou falar aqui comentar alguns movimentos e também analisar, né, o que está acontecendo para a gente saber como pensar em uma partida de xadrez, beleza? Então, de brancas nós temos o Moisés e de pretas o nosso querido Everton. Vamos lá ver essa partida aqui, tá? Então, os dois iniciam com o peão do rei, cavalo atacando o peão, Moisés passa o cavalo também, quer dizer, Moisés, né? Passa o cavalo agora e o Everton passou o cavalo também. Prosseguindo, né? Segurou o centro, Moisés atacou o centro utilizando seu peão, ó. E aqui temos um ataque do cavalo, né? Então ele tem duas opções aqui que o computador já está mostrando. A opção de capturar, aí o peão vai capturar de volta. Se o cavalo pegar, o outro cavalo pega. Então não é vantajoso, né, fazer isso. Enfim, prosseguindo, o Moisés segue capturando, atacando o cavalo. Cavalo captura, ofertando a troca dos cavalos. E ele não quer trocar o cavalo, né? As brancas não querem. Beleza. Deixando espaço aqui para a dama poder sair, né? Então, caso esse cavalo vá para cá, essa dama pode recuperar esse cavalo. Então, vamos ver como o jogo prossegue. Caramba, ele já tentou expulsar o cavalo aqui. Everton super agressivo, um ataque agressivo, né? Até porque ainda não tem uma defesa que segure esse peão aqui. Esse peão seria bom ter sido enviado primeiro, para depois vir esse ataque, né? Então, ao invés de fazer esse movimento, movimentava esse peão antes. E aí, né, já que já bloqueia, já limita um pouco o meu bispo, o bispo das brancas, que não pode mais ficar atacando esse cavalo. Então, na outra jogada, né, caso, sei lá, vou passar um lance, o Everton poderia movimentar para cá tentando expulsar esse cavalo, mas ele teria ainda ele só teria esta casa aqui para voltar, então fazendo com que o movimento dele volte, né? Então vamos prosseguir aqui. Aqui nós temos o Moisés atacando o bispo, atacando o rei, quer dizer. Só que o Everton tem uma defesa muito fácil de fazer aqui, que é só movimentar esse peão aqui, tá? Então acaba que você tem que recuar o bispo para depois trazer para essa casa, né? Quando você recue, o adversário coloca o peão aqui atacando o bispo. Então recuaria o bispo para cá e depois para cá, né? Caso viesse esses ataques pressionando nesta casa aqui. Então já ia começar a abrir uns temas táticos aqui de trazer essa dama para cá, para depois dar um checkmate. Então vamos ver como é que procede o jogo, tá? Então o Everton, ao invés disso, ofertou a troca dos bispos. Moisés não trocou, apenas jogou para cá, fechando a casa do bispo. Então o Everton trocou o bispo. E agora Everton segue disparando o peão do centro, o peão central, né? Caso haja captura, né, podendo tomar de cavalo ou de dama, ofertando a troca. Veio um cheque. Ó, mesmo tema, tá vendo? Ao invés de fazer o rock, eu acho que faltou, né? Eu acho que ele queria fazer o rock aqui, mas acho que ele esqueceu, ó. Até porque ia trocar de lugar e ainda ia de quebra proteger o rei, né? Aqui a ala do rei tá um pouco vulnerável, né? Porque o Everton não fez o rock, ele ao invés disso avançou o peão, né? Então aqui era só manter essa defesa aqui boa, né? Desses 3 peões e avançando aos poucos. E assim vai. Mas enfim, ao invés disso, Moisés colocou a torre aqui, o que dificulta um pouco a locomoção do rei, né? Já que ele não tem mais a casa de F1, beleza? Vamos lá, o Everton segue disparando o peão. Talvez ele queira fazer um rock grande. Então vamos ver, se ele trocar aqui, né? Troca. Vai ficar aberta essa ala aqui todinha.
Ó, ele disparou o outro peão. Aqui segurou o peão, segurou o cavalo protegendo com o peão. Everton capturou o peão central. E aí, como não há mais o cavalo que estava protegendo esse peão, tem algum momento que ele estava protegendo? Não estava não. Tava esse aqui, né? Só que aqui ele moveu para cá. Então, quando isso aconteceu, não tinha mais o cavalo branco em C3 para proteger essa casa, tá? Mas vamos lá. Seguiu avançando. Ó, aqui já ficou perigoso, porque o bispo já está atacando essa casa aqui. Então, tem a torre, né, obviamente. Mas com esse cavalo meio que tá protegendo, tá atacando essa casa e o bispo está protegendo. Então, digamos que aconteça o seguinte: bispo, vamos ver aqui, ó, ele já não pode capturar de peão. Já não pode capturar de peão. O que complica muito. Vamos ver o que o Moisés podia fazer. Talvez colocando a dama aqui. Então, se houvesse um ataque, tudo certo, né? Prosseguimos com a dama, né? Eu acho que essa seria a melhor defesa, já que não posso capturar, né? Por causa da dama. Ou então, podia simplesmente capturar a dama, né? Eu não tinha visto esse. Então, no máximo, esse bispo aqui não ia fazer muita coisa, não. Ia ter que voltar, atacando o cavalo. Cavalo seguia prosseguindo. Ou nem precisava disso, né? Não, precisava sim. Não ia perder o cavalo. E aqui, obviamente, fugir esse cavalo. Não para essa casa, cliquei sem querer. Talvez protegendo esse cavalo para que a dama não tome, né? Porque se não tivesse a proteção, podia simplesmente capturar. Mas aqui ia ser uma troca, né? Nessa linha de pensamento, né? Vamos voltar aqui agora para ver como é que o Moisés prosseguiu, né? Então aqui o Everton capturou o peão, atacando o cavalo. O Moisés recuperou o peão. Ó, aqui, ó, desprotegido. Aqui, atacando a dama. Então, tem muita coisa aqui acontecendo que vocês não estão vendo, tá ligado? Ó, eu faria o seguinte, daria um cheque. Não, aqui não. Pode não ser aqui, senão vai ser... Senão vai ganhar. Deixa eu ver aqui outra posição. Porque aqui tem a dama, né? Se não tivesse a dama, ia acabar protegendo aqui. Por exemplo, ó, bota o cavalo, a dama pega, o bispo, aí que já recupera, tá ligado? Não é isso que eu quero. Mas enfim, prosseguindo aqui o jogo de vocês. Ó, segue dando mais peões, deu a torre, ó. Será que essa aqui é uma troca que compensa uma torre por um peão, né? Tá dando a torre em troca do peão. Enfim, tem que saber analisar aí, ó. E aqui, as brancas... Nossa, eu passei muito. Tá. Aqui, as brancas, né? Depois desse cavalo... Nossa, se não tivesse esse cavalo... Vai proteger aqui, né? Dá pra recuperar. Mas eu ia falar de outra coisa. Caso não tivesse esse cavalo, por exemplo, dava pra ter um duplo aqui. O rei ia ter que se mover. E então pegar um cavalo com isso, né? Aí vamos voltar, houve a captura aqui. Ó, aqui, ao invés de simplesmente jogar pra cá, ó, para proteger o cavalo e também não ser ameaçado, né? A dama, né? Que já que estava sendo atacada. Para não colocar aqui, ó, se fosse pra cá, o cara poderia simplesmente pegar o cavalo, entendeu? Então, ó, eu protegendo meu cavalo aqui, ó, não perco nem minha dama e nem o cavalo, tá ligado? Que caso ele pegue, e ainda estou aqui atacando duas peças, fora a dama, né? Que vocês não viram. Mas enfim, vamos prosseguir aqui.
esse bispo aqui tá atacando bem. E tá bem protegido, mas os cavalos não estão protegidos, tá? Então, qualquer cavalo poderia ser pego, ó. Isso aqui seria com cheque, ainda ia ganhar os 2 cavalos, tá ligado? Vamos lá. Ah, então o cara pegou simplesmente cavalo. Ó, pegou o bispo e não pegou a dama. Tá ligado? Vamos lá. Não tem problema não. Pegou a dama, pegou o cavalo. Se pegar de dama, perde. Então não tem como. Tirou o cavalo. Tirou a dama, quer dizer. Fez o rock. Olha só como é fácil de levar um cheque. Ó. Agora é só tirar isso daqui, ó. Esse cavalo. Então eu vou atacar com o bispo. E agora qual seria a opção? Não tem como tirar esse cavalo daqui. Não tem como, né? Vamos ver. Digamos que... Deixa eu passar um lance aqui pra ver. Acho que só colocando a torre mesmo pra proteger, né? Um cavalo. Porque aqui se rola um cheque, tem um cavalo, tem a dama, tem a torre. Voltando. Qual seria a outra opção? Mano, enviou o peão, tá ligado? Ó, o que ele jogou o peão segurando com a torre, entendi. Beleza. Então, ó, se acontece aqui... ó, dama... Aí que ia ficar assim, né? Ó, ele tomou de dama, porque ele sabia que a dama tava protegendo, mas aqui tem um cavalo, ó. Aí ele vai dar um cheque. Cheque. E se... Ó, se ele voltar... fica até difícil de atacar, né? Que tá muito na vantagem. Ah, mas tem aqui a dama ainda, né? A torre. Quando ele saiu com o rei. Então, acho que eu daria outro cheque. Aí ia ter que voltar. Dava o cheque de torre. Pra cá. E agora? Eu queria ir pra uma casa azul. Acho que é aqui. Aí aqui. Dá outro cheque. E agora? Vou jogar pra cá. Vou jogar aqui. Eita, mas aqui tem a dama. Nossa. Então eu tento jogar pra cá. Pra cobrir toda essa coluna aqui. Beleza. Eu tô tentando achar um mate com essa dama aqui. Mas tá difícil. Então vamos lá. Aqui não tem muita coisa, né? A não ser proteger ali. Como é que eu posso dar um cheque? Não tem nem como chegar aqui nessa... Se esse peão não tivesse aqui, por exemplo, eu podia colocar a dama para dar um cheque. Ele ia movimentar o rei. Eu já ia conseguir me aproximar um pouco. Ó. Mas se de repente ele for pra cá... Ainda não adianta muito, porque o mate vem em segundos, ó. Se eu mexer... Cheque mate, entendeu? Então vamos ver como aqui prosseguir o jogo. Agora real, né? Acho que tava aqui. Tá? Deu um cheque. Trouxe a dama. Ó, aqui já é checkmate, tá? Checkmate. Foi assim que prosseguiu o jogo? Foi exatamente desse jeito, cara. Parabéns aí pra, pra os dois jogadores, cara. Porque isso aqui foi incrível. Eu gostei muito de ver.
que alunos meus estão jogando desse jeito, cara. Vocês basicamente já estão prontos para jogar em torneio, sabe? Então, quando tivermos oportunidade, se preparem, tá? Joguem entre si. Eu vou colocando aos poucos alguns que eu sei que querem realmente jogar xadrez, mas que possam jogar entre si, treinar, conversar. E essa questão de ganhar ou perder faz parte, tá ligado? É um jogo, como qualquer outro. Às vezes, um jogador vai jogar melhor que outro, e assim vai. Então, busquem sempre melhorarem, estudarem, pesquisarem um pouquinho, assistir partidas também. Eu também vou gravar algumas partidas que vocês estão jogando para buscar ver as falhas que vocês estão cometendo e melhorar o jogo de vocês, tá? Assim como eu estou fazendo agora, comentando aqui algumas jogadas, comentando como poderia ter sido melhor em certas posições. E é isso, cara. Eu tô muito orgulhoso dos dois. Parabéns aí. E vamos pra frente, viu? Continuar jogando, beleza?